De volta com o último bloco do Política Cruzada, a gente está conversando com o delegado da Polícia Federal, chefe, né, da Polícia Federal aqui em Uberlândia, doutor Carlos Henrique Cota D'Angelo. Doutor, agora vamos falar sobre o orçamento mesmo, né, que é a parte que mais chama atenção. Lá em 2022, estão falando em 4,3 bilhões de reais. Mas isso não é realidade hoje. Para esse ano são 800 milhões, para o ano que vem nós estamos falando aí em algo em torno de 1,7, depois no outro ano 2,4, no outro 3,7 se for esse, e realmente em 2022, no último, 4 bilhões e 300 milhões de reais. Eu nem vou fazer os cálculos em cima desse ano, assim, desses anos do meio, vou fazer o desse ano e o último, só para a população entender. Se a gente pegar pela razão, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, a per capita anual hoje chega a quase R$600. O governo federal investe, junto com os outros, né, algo em torno de R$600 por pessoa por ano para cuidar da saúde. Lógico que tem os investimentos dos estados e também dos municípios. Esse ano, o SUSP está criando um orçamento de 800 milhões, que se você fizer a per capita, chega a irrisórios R$3 em 6 meses, R$3. Se a gente for levar isso para o último ano, lá em 2022, a per capita não chega a R$20 por pessoa por ano, doutor. Pode parecer muito quando o bolo está formado, 4,3 bilhões, mas quando se pulveriza pela população, porque o sistema tem de ser universal para todos, não chega a R$20 por ano. Se a gente fizer essa divisão por mês, dá R$1,70. O que pode se fazer efetivamente com esse recurso? Essa é uma outra grande preocupação. As polícias no Brasil, de forma geral, estão sentindo fortemente a falta de investimento dos últimos anos, principalmente na contratação de novos servidores. Esse dinheiro mencionado no SUSP, em princípio, queremos crer, seja para investimento. Então, não seria o custeio da força, não seria o custeio da máquina de segurança pública, seria somente para investimento. Mas como a gente falou no bloco anterior, esses investimentos são muito caros. Então, todo esse recurso carreado para um único sistema informatizado de banco de dados nacional de presos, por exemplo, talvez já consumisse todo esse recurso. Então, e além disso, nós ainda não temos a obrigatoriedade desse gasto, né? Não é tal como para a saúde e educação, que são verbas vinculadas. Está previsto, mas o governo pode contingenciar, o famoso contingenciamento que ocorre lá na frente. Mas vamos aguardar, como a gente disse, a lei ela traz boas ideias, ela ilumina o caminho para a integração, o caminho para a harmonização entre as atividades das polícias, ainda que não gostem, alguns gestores optem por não querer essa integração. Agora é lei, vão ter que aceitar isso, vão ter que procurar. E sabidamente, nós temos um exemplo muito singelo aqui em Uberlândia. Fizemos uma operação recentemente em que a Polícia Federal, juntamente com a Polícia Militar, conseguiram prender 18 indivíduos envolvidos em tráfico de drogas e nesses atentados a ônibus e ligados a facções criminosas, por exemplo. Esse trabalho só foi exequível, só foi possível porque a Polícia Federal tinha a expertise do âmbito de investigação da Polícia Judiciária e porque a Polícia Militar tinha as informações de rua e, quando da execução, alocou mais de 100 homens para ficar juntamente conosco, que nós não conseguimos juntar nem 20. Então, como imaginar um enfrentamento desse sem uma força andando junto com a outra? Agora, esse caminhar junto fica ao alvedrio dos chefes, dos comandantes de plantão, ou é uma coisa institucionalizada? Hoje, tem a lei para dizer como diretriz, mas sempre foi por boa vontade dos gestores, dos comandantes e dos chefes para unirem esforços. O que espera-se agora é que, inclusive, uma doutrina única, também prevista na lei, uma doutrina única de formação policial, para que todo mundo, nas escolas de polícia, aprendam a trabalhar em conjunto, aprendam a focar o resultado para a sociedade e procurar se preocupar menos com o protagonismo. Quem é que fez? Quem foi? Foi a PM, foi a Civil, foi a PF, foi o Ministério Público? Não, quem fez foi o Estado que fez a bem da sociedade. É isso que esperamos que a lei possa trazer. Ainda sobre essa questão aqui, sobre os recursos, doutor, havia um projeto de lei que tentava
estabelecer o compromisso de investimento de 5% das receitas líquidas, que são aquelas receitas de arrecadação de impostos, sem falar de financiamentos ou outros. Então, o que se arrecada com o pagamento de imposto da sociedade, do cidadão contribuinte, 5% ficaria para a segurança pública, como hoje no governo federal, no âmbito do governo federal, seria algo em torno de 10% para a saúde, 5% ficaria para a segurança pública. Não passou. Por quê? Ainda está em discussão, há mais de um projeto nesse sentido, onde alguns parlamentares reconhecem a necessidade de ter a segurança pública como prioridade, pelo menos nesse momento. Vamos lembrar que, num passado não muito distante, a segurança pública não era um problema tão grave para o cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro sentia-se tranquilo, andava tranquilo nas ruas. Dos anos 80 para cá, parece de alguma forma ter degringolado todo o sistema. A mazela das drogas parece ter atingido o Brasil em cheio, sendo hoje um dos maiores consumidores e traficantes do mundo, o nosso país, e junto com a droga, a série de mazelas que a acompanham, que vamos ter toda a questão da violência, da corrupção, etc, etc, etc. Então, ainda que emergencialmente, até que o país tome uma condição de números razoáveis, de números compatíveis com a ordem mundial, que se tenha um aporte garantido de recurso anualmente. Porque não pode, o nosso juízo não deveria, o governante contingenciar recursos para a segurança pública, que, como já dito, é uma tarefa cara, mas só o Estado pode fazer e precisa de recursos. Então você faz um planejamento anual e chega no meio do caminho, tem os seus recursos contingenciados. Imagina isso na saúde, na educação, o caos que nos geraria. Hoje já é difícil, imagina sem essa previsão do aporte obrigatório. Então, seria uma boa oportunidade. Doutor, ainda falando sobre esse trabalho, fala-se em metas. O governo federal criou, os estados e municípios que forem participar têm até o fim do ano para aprovar as leis que forem necessárias nos estados ou até mesmo no município, para fazer essa junção toda, sob o risco de não poder receber recursos. Os estados, eles estão, na visão do senhor, eles estão preparados para isso? Eles estão com essa vontade de fazer? Olha, Henrique, eu não vejo como não fazer, porque o recurso vai depender de que isso seja feito. Agora, esperamos que a mensuração da atividade policial que vai gerar o recurso, que ela seja muito sensível. Vamos dar um exemplo muito singelo. Uma guarnição policial que sai do quartel, vai para as ruas e evita ali, ou prende um indivíduo que furtou um cordão de ouro de alguém, leva para a Polícia Civil e faz ali a ocorrência, comparado com a outra guarnição que saiu no dia seguinte, no mesmo horário, mas que ninguém prendeu e nada apreendeu, mas que só o fato de estar passando pelo local evitou ali um estupro, um homicídio, quem é que é mais meritória? Quem é a guarnição que merece mais louros? Quem é a guarnição que trabalhou mais ou melhor? Vai ser difícil Poderíamos ainda colocar aí até uma outra guarnição que sai de má fé para extorquir um traficante e por desacerto prende os traficantes, prende uma grande quantidade de droga. É essa que vai ser laureada? Então, a segurança pública, como que se mensura? Isso tem que ter muito cuidado. Diminuir índices, aumentar índices, prendeu mais, ganha mais, não prendeu porque não tem gente para prender, ganha menos. Então, tudo isso tem que ser pensado com muito cuidado. Não estamos tratando de um ramo comum do serviço público. A segurança pública é um ramo muito específico e os erros, quando cometidos, repercutem gravemente na sociedade. Doutor, eu agradeço demais por ter reservado espaço para vir falar aqui com a gente. É um assunto muito importante, sem dúvida. Eu espero que o telespectador tenha gostado. A gente precisa, a lei foi aprovada, é tudo muito novo, assim como o SUS há 30 anos se pensou e na época também foi criticado, mas hoje se mostra, mesmo com todos os problemas, algo viável e bom para o país. A gente espera que nesse sentido o SUSP também se torne. Então, agradeço aí a participação do senhor trazer essas informações para clarear aí a cabeça do telespectador que está em casa, que é contribuinte, que paga o imposto e quer ver retorno disso agora na segurança pública, que é apontado como o segundo maior problema que a gente tem hoje, logo depois da saúde. Obrigado, senhor. Considerações finais estão abertas. Nós também temos uma esperança muito grande, pelo menos uma luz foi colocada, um ponto foi posto para ser alcançado. Esse ponto
ele vai exigir muito diálogo, muito esforço, muita boa vontade, muita abnegação. Vão ter que despir-se de corporativismos e de vaidades. O corporativismo, você querer bem para a sua instituição, ele é muito bom, ele é natural. Mas quando isso ocorre em demasia a ponto de uma querer se prevalecer em detrimento da outra, isso é muito ruim. Então, que se definam papéis, que esses papéis sejam de forma que, em conjunto, possam ser alcançados os objetivos. Enfim, a lei é auspiciosa, achamos que tem tudo para dar certo a médio e longo prazo, tal como o SUS, mas a questão da segurança pública tem que ser debatida ainda com muito critério, com muito cuidado, porque hoje parece que o brasileiro sabe tanto de futebol quanto de segurança. Todo mundo quer dar pitaco, estamos aí em ano eleitoral e muito canto da sereia pode surgir. Tá certo. Obrigado, senhor, mais uma vez. Obrigado. A gente se vê, conversa, fala, debate na semana que vem com mais um assunto importante para a sua rotina, para o seu dia a dia. Tenham todos uma excelente semana. Tchau.